Olá, bem-vindo a mais um Electric Talks, desta vez dedicado à moda sustentável ou eco-fashion. A indústria da moda tem um significativo impacto no ambiente, sendo responsável por 10% das emissões de CO2 no mundo. A coloração dos tecidos é responsável pelo segundo maior índice de poluição da água e os pesticidas utilizados sobretudo na produção do algodão contaminam o solo e o subsolo com produtos químicos nocivos. Acresce a isto que uma enorme percentagem dos tecidos transforma-se em desperdício e acumula-se em lixeiros e aterros. Alguns destes tecidos contribuem para descargas de microplásticos nos oceanos. Perante este cenário, como é que uma indústria tão criativa, relevante e com substancial peso na economia mundial se pode adaptar à corrida contra o tempo que enfrentamos para proteger o nosso planeta? Para nos ajudar a encontrar uma luz no fundo da passarela, viemos até ao World of Wine, em Vila Nova de Gaia, conversar com Marita Setas Ferro, designer e fundadora da marca Marita Moreno. Marita, porquê que a moda é importante? A moda é uma expressão, não é? É uma forma de comunicação e é uma expressão contemporânea da sociedade. Por isso ela é muito importante que se expresse da melhor forma possível. Por isso é que nós agora também, muitas vezes, quando falamos de moda e falamos de moda sustentável, estamos a responder a uma necessidade da sociedade em melhorar uma série de aspectos, principalmente na moda, porque a moda, sendo um dos setores mais poluentes do planeta, é também um dos setores onde nós temos mais que atuar. Um dos fenómenos que é frequentemente apontado como tendo mais peso no desperdício e como tendo maior impacto no meio ambiente é o consumismo. A moda e a sua sazonalidade não potenciam o consumo? Sim, e assim, a sazonalidade é absolutamente necessária, até porque nós temos estações de verão e de inverno, tirando a zona dos trópicos, que é bastante constante, quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul, a sazonalidade é marcante. Com algumas alterações climáticas, ela começa-se a desvanecer e por isso nós temos muitas vezes coleções onde já não apresentamos botas tão quentes e por isso muitas vezes temos aquilo que nós chamamos os sapatos de meia estação ou as peças de meia estação que muitas vezes fazem parte quer da coleção de inverno, quer da coleção de verão. Mas sim, claro que a sazonalidade obriga a um maior consumo. Eu acho que o consumo aqui, e se calhar para nós é importante perceber, não é propriamente aquilo que consumimos nas estações. Há aqui um apelo muito grande das grandes marcas do consumo até quase quinzenal, semanal. Todas as semanas ou todos os 15 dias estão a lançar novos produtos e por isso tem que fazer um apelo a nível da comunicação para que as pessoas consumam para poder, não é, fazer face ao investimento que fizeram nesse lançamento. E eu acho que aí a parte do consumo é que se nota muito, porque nós sempre tivemos sazonalidade, desde que o homem se considera quase um elemento de uma sociedade mais ou menos organizada, que nós temos o uso de sazonalidade, não é? E dessas diferentes de acordo com as estações. Aqui está muito a ver, precisamente com esta sobrecarga de produção de grandes empresas no nível da moda e da necessidade que elas têm que vender fora das duas grandes estações, do verão e do inverno. Quando falamos de moda sustentável ou eco-fashion, referimos à sustentabilidade ambiental, mas também social e económica. Qual é o caminho para ajudar o consumidor a estar informado e tomar as melhores decisões? Sermos muito pedagógicos e explicarmos muito. Eu acho que a forma de nós sermos muito transparentes, de explicarmos o que é que fazemos, como fazemos, com quem trabalhamos, quem são os gostos das fábricas, dos artesãos, com quem trabalhamos, das equipas que nos ajudam. Isso é muito importante porque significa que não é uma marca anónima, não é uma fábrica anónima, mas sim são pessoas. E as pessoas precisam de viver. E se nós associarmos essas caras a tudo aquilo que muitas vezes está escondido atrás dos produtos e do glamour de uma marca, se mostrarmos como é que as pessoas produzem, como é que trabalham, isso é muito importante, porque aí estamos não só a dar-lhes um bocado de palco, ou seja, estamos a mostrar às próprias pessoas, as pessoas reconhecem-se e sentem-se contributivas neste processo criativo e no produto final da marca, como também para o consumidor percebe que há pessoas reais, não são máquinas que produzem e por isso elas precisam de ser pagas e precisam ter boas condições. E isso obrigatoriamente vai aumentar o valor do produto. E então, desta forma, eu acho que o consumidor também percebe que o valor do produto sustentável tem um valor mais alto, não só porque os materiais são mais caros, porque ainda não os temos em quantidade suficiente, mas também porque estamos a contribuir para uma sociedade melhor.
Isso também é muito importante. Os materiais reciclados ou reaproveitados dão as garantias de durabilidade do produto final, que é um dos objetivos importantes da moda sustentável? Sim, desde que sejam devidamente estudados. Isso onde nós utilizamos mais a reciclagem é precisamente nas solas. E, por exemplo, no caso das solas, nós temos uma das maiores empresas a nível da reciclagem aqui no nosso país, em que, por exemplo, para se fazer uma produção de solas recicladas, um cliente tem que levar cerca de 600 kg de sapatos para conseguir ter ali um mínimo de material para poder integrar em novas produções. E nós estamos a falar de 35%, 40% desse material que integra novas produções. Isso é muito interessante, porque, no fundo, é menos de 35% a 40% que estamos a tirar de novos materiais que estão a ser criados, estamos a reaproveitar. Agora, para isto acontecer, claro que antes disto acontecer, há muitos anos de estudo, há muitas pesquisas, há muitas pessoas que trabalham, que fazem nos laboratórios, fazem a resistência dos materiais, quantas calcadelas é que o sapato consegue fazer, se aquilo dobra, se aquilo parte, se aquilo tem flexibilidade, porque aí eles são obrigados a compor com mais componentes químicos de uma determinada forma ou de outra para que ele tenha o melhor resultado possível. Mas sim, eu acho que a indústria da reciclagem é a indústria do futuro, é pegar no lixo e transformá-lo em algo novo. A moda sustentável pode e deve ter um impacto social positivo, quer nas melhores condições de trabalho, quer também na possibilidade de os trabalhadores obterem uma sensação de realização pessoal. Na prática, como é que isto se pode materializar? Isto materializa-se se nós fizermos com que as pessoas sejam parte do processo. Ou seja, não sejam únicos e exclusivamente operários, que fazem uma determinada função, só fazem aquilo, mas se perceberem que antes de eles terem aquilo na mão, houve uma pessoa que criou, que desenhou, que pensou em tudo aquilo que está a ser feito por eles e que depois aquilo vai continuar para outras mãos, vai ser embalado e vai chegar a um cliente, se calhar nos Estados Unidos ou no Japão ou Inglaterra. Isto é importante eles perceberem que o trabalho deles não se resume àquela função única exclusiva, por exemplo, de uma caspeadeira, né, que está ali a cozer, mas que aquilo resulta num trabalho coletivo e que vai chegar a alguém e que antes de chegar às mãos deles já esteve com outras pessoas. E tudo isto tem muito a ver não só com esta valorização do trabalho do operário, não é, da fábrica, mas também do modelador, também do comercial. E se calhar começámos um bocadinho antes do senhor que faz os couros, não é? Do que está nos costumes, do que está nos tambores, que só vê peles entrarem lá dentro e muitas vezes não vê o resultado final. E é com muito prazer que eu muitas vezes pego em sapatos finalizados, não é? E vou oferecer às fábricas onde comprei os couros e eles adoram o resultado, porque na verdade eles estão a fazer um produto que é um produto intermédio e não um produto final, e quando veem o resultado final isto é muito bom, e é muito bom que os próprios trabalhadores vejam que o seu trabalho resultou num objeto bonito, com valor e que está a ser valorizado também por algumas marcas e está a ser valorizado pelo consumidor. Eu acho que isto é importante fazer isto. Depois, claro, nós pessoalmente na nossa marca trabalhamos muito com artesãos, não é? E essa parte é uma valorização muito grande. Ou seja, sempre que trabalhamos com algum artesão, fazemos sempre referência a isso em todos os meios de comunicação, fazemos referência a isso no site, fazemos referência a isso nas redes sociais. Ou seja, tudo é importante que se conheça quem são as pessoas, porque nós não trabalhamos sozinhos, ou seja, há uma marca, não é, que apresenta um produto, que tem uma ideia, que tem um conceito, mas depois há um número enorme de pessoas que ajudam a marca a ser o que é. Como é que o processo de design de uma peça de eco-fashion difere do processo de uma peça de moda convencional? Temos que utilizar os princípios do eco-design, o que nos obriga a pesquisar, a ser curiosos, a perceber quais são os materiais mais adequados, porque é que alguns materiais são sustentáveis e outros não. Fazemos essa opção desde o início do processo criativo. Claro que nós, como designers e designers de moda, temos que estar muito a par das tendências, isso é fundamental, a par do comportamento dos consumidores, mas depois podemos fazer as escolhas. Nós, como designers, podemos ser realmente elementos um bocadinho disruptivos e até deste processo normal de fast fashion, se nós, em vez de optarmos por um plástico, optarmos por um material natural, se em vez de uma borracha química utilizarmos uma borracha natural, tudo isto são opções que nós como designers temos que fazer no início do processo criativo. Porquê? Porque nós temos que pegar nos materiais, adequá-los àquilo que nós imaginamos e depois desenharmos a partir do momento em que isto acontece. Porque, por exemplo, nós
quando começamos a desenhar um sapato, nós temos que começar pela sola. Não começamos pela parte de cima, nós começamos pela sola. Porquê? Porque a sola obriga-nos a ter uma determinada forma e na forma é que nós vamos desenhar o sapato. Por isso nós começamos por baixo e não por cima. E isto é muito interessante, porque assim, a sola, em vez de ser uma sola 100% derivada de petróleo, se for uma sola reciclada, já tem um determinado formato. Nem todas as solas, não existem em todos os formatos essas solas, por isso já temos que buscar uma forma e essa forma já temos que a trabalhar. Por isso o processo é exatamente este, é pensarmos que temos que produzir sim para os nossos clientes, tendo o menor impacto possível sobre o ambiente, desenhando coisas que realmente criem paixão no consumidor para ele nos largar de um momento para o outro e temos esta preocupação com os materiais. Acima de tudo é um pouco isto que eu acho que é o fator fundamental pronto, no eco-design ou eco-fashion. E quais é que são as suas fontes de inspiração? Nomeadamente, queria-lhe perguntar relativamente a 2 produtos, os sapatos Dali e a coleção Espaço 1999. Como é que funciona o seu processo para chegar ao produto final e ao desenho final? Assim, como tenho uma formação variada e essencialmente gosto muito da parte artística, não é? E por isso começo pelos Dali. Os Dali eu queria ter uma linha clássica, mas não queria ter uma linha clássica normal. E pronto, andava na minha pesquisa, andava a ver os meus livros de arte e de repente vejo o quadro do Dali, que tem os relógios todos derretidos. E eu disse, isto é mesmo interessante, eu pego, em vez de pegar nos relógios, pego no sapato e é como se ele derretesse, como se ele mudasse toda, fizesse uma rotação sobre si próprio. E foi exatamente isso, ou seja, nós pegámos no desenho clássico e rodámos o desenho clássico sobre a forma de um sapato clássico e desenhámos aí em cima. E foi isso por isso é que se chamam, por isso é que é a linha Dali. E é uma linha tão interessante e teve bastante sucesso que nós fizemos o registro e a patente do desenho precisamente para que não houvesse cópias. Este foi um primeiro processo. O Espaço 1999, porque eu peguei nos materiais, neste caso é uma fábrica de perfumes aqui da Vintes, são os artistas no tratamento da superfície e isso é muito interessante, nós percebemos que temos fábricas de perfumes incríveis em Portugal, que vendem para as melhores marcas a nível internacional e que são os artistas. E eu peguei no material e disse, isto é muito interessante, isto faz-me lembrar a superfície da Lua. E fui para casa e comecei a pensar e comecei a desenhar e disse, não, isto é mesmo Espaço 1999 e fui rever alguns dos episódios e fui rever algumas das personagens e desenhei um bocadinho de acordo com aquilo que eu achava que eram as personagens, por isso cada modelo de homem, que são 3 de homem e 2 de senhora, tem o nome de personagens da série do Espaço 1999 e todos eles têm aquela superfície trabalhada é impressa, como se fosse uma superfície no ar, ou seja, são cinzentos com pintas prateadas ou são roxos, no caso daquela personagem que com o olhar transformava a pessoa para quem olhava, que era uma personagem lindíssima, tinha assim uns olhos enormes todos pintados e tinha assim um cabelo todo para cima, lembro-me perfeitamente disto e por isso fiz precisamente umas bordô, que tinha muito a ver com a imagem que eu tinha dela, que era muito à volta dos vermelhos e era uma personagem muito fogosa, também muito intensa psicologicamente. Depois tenho outra que é mais dentro dos pretos, e nos homens tenho os castanhos, os cinzentos e os beges. Pronto, cada um deles com o personagem dessa série. Aqui no World of Wine, onde tem a sua Concept Store, tem uma vista fantástica para a cidade do Porto. Acha que a cidade do Porto também é uma influência que carrega a sua artística nos seus projetos? A minha formação das Belas Artes foi feita aqui no Porto, na Escola Superior de Belas Artes, em Escultura, e foram muitos sábados de manhã, que eu estudei à noite, em que nós vinhamos desenhar para os jardins da cidade do Porto e para as ruas da cidade do Porto, por isso conheço bem a cidade do Porto e é uma cidade muito intensa visualmente, é uma cidade que tem espaços muito bonitos, muito mais cinzenta que Lisboa, que é muito mais branca, tem uma luz completamente diferente, mas tem percurso e tem recantos que só o Porto tem. Fiz toda a minha formação aqui, toda a minha atividade cultural, associativa, foi sempre feita aqui na cidade do Porto. E a cidade do Porto surge aqui um bocadinho, às vezes através dos azulejos. Tenho uma outra coleção em que utilizo couros que se assemelham a azulejos, brancos e azuis e brancos e verdes, que foi da primeira coleção que eu fiz, em que há uma grande inspiração da azulejaria que se encontra muitas vezes aqui nos edifícios no Porto, nessa coleção. Por isso é, sem dúvida, uma cidade muito importante. Para mim é e criativamente também é.
A sua marca, Marita Moreno, dedicou-se à moda sustentável há menos de uma década. Quando é que sentiu que esta mudança era o seu caminho? O início da marca foi em cerca de 2009 na área do vestuário, ou seja, eram peças únicas com a introdução de trabalhos artesanais. Depois utilizei também muitas vezes o burel e depois ali em 2015 decidi fazer o rebranding da marca e passá-lo para bolsas e sapatos, e foi uma aventura absolutamente incrível, não é? Porque é um mundo novo, ou seja, pertencemos todos ao mesmo setor da moda, mas o tipo de materiais, o tipo de maquinaria, o tipo de desenvolvimento é bastante diferente. E por isso todos os dias aprendo e todos os dias acho que ainda não sei nada. Porque é mesmo assim, não é? É aquela coisa que a gente... e depois surge outra coisa completamente diferente. A marca sempre teve muito esta vertente muito ligada a utilizarmos a cultura portuguesa, o património português, de uma forma mais prática em objetos do dia-a-dia e com design contemporâneo, por isso sempre tive esta preocupação, não propriamente da sustentabilidade dos materiais, mas muito da integração das culturas locais, da utilização de mão de obra local, produção em Portugal. Por isso tive sempre muito essa preocupação, que no fundo são princípios básicos da área da sustentabilidade. Depois, quando fiz o rebranding, já estava muito mais orientada para a área da sustentabilidade, principalmente no que diz respeito à produção local, à utilização de materiais naturais, como o linho, o algodão, o couro, que é uma das coisas que às vezes levanta aqui algumas situações, mas é um desperdício. O couro é considerado um desperdício e, por isso, tudo isso foram materiais feitos em Portugal, de produção artesanal ou industrial, mas que era fundamental no desenvolvimento da marca. Depois optei também pela introdução da cortiça, na primeira linha vegan, exclusivamente vegan que fiz. Também é dos materiais mais sustentáveis a nível mundial, não precisamos cortar nada, é mesmo só a casca de uma árvore que tiramos e que aproveitamos, por isso é um dos materiais mais sustentáveis e por isso começou por aí sempre este caminho na área da sustentabilidade, muito ligado a Portugal. Muito ligado a Portugal com o mundo. Pronto, foi sempre um bocadinho. Quais é que são os seus planos para expandir a marca, quer a nível nacional, quer a nível internacional? É engraçado porque a marca, em 2016, que foi a primeira coleção que apresentou, a nível de sapatos e bolsas, nós apresentámos em Londres. A marca foi sempre muito com base nacional, mas sempre com o mercado internacional. Precisamente por levar o património e cultura portuguesa e de sermos tão ricos e percebemos que muitas vezes lá fora não havia esse conhecimento dessa riqueza. Por isso a primeira apresentação foi numa feira profissional em Londres e correu muito bem, foi muito interessante e por isso eu dirigi sempre o início da coleção e da marca dos sapatos e bolsas muito para o mercado internacional. Ali 2018, 2019, mais 2019, decidimos começar a apostar também no mercado nacional. Entretanto, com a pandemia isto ficou tudo assim um bocadinho parado, não é? Porque é verdade, até porque sapatos e bolsas quase ninguém utilizava, porque ninguém precisava de sair, por isso tivemos aqui um período assim um bocadinho mais de estabilidade. Percebemos que o mercado norte-americano continuava a solicitar-nos e isso também foi muito interessante. Nós tivemos durante 1 ano e meio numa loja em Nova Iorque e percebemos que era uma boa aposta no mercado americano. Por isso, o que é que acontece? Depois da hora da pandemia resolvemos reapostar no mercado nacional e vamos apostar muito no mercado norte-americano, porque sentimos, e do Canadá, porque sentimos que é um mercado que acolhe muito bem os nossos produtos, pela qualidade, pela inovação, pela diferença e por isso são essencialmente os dois mercados que vamos, muito também na Alemanha, onde também já temos uma presença interessante e vamos também continuar essencialmente nesses mercados. Para além desta sua atividade profissional, que outras preocupações é que tem enquanto cidadã em termos de sustentabilidade e que práticas pessoais adotou? Nós como cidadãos temos sempre aquela preocupação, mas que eu acho que em Portugal é básico, que é a reciclagem, não é? A separação do lixo, fazemos aquela separação sempre toda direitinha. Para nós europeus e para nós portugueses, porque se formos para alguns países que não são europeus ou até para alguns países da Europa, não têm tanto esta preocupação tão aprofundada às vezes como nós temos, não é? Por isso isso é obrigatório, automático, é aquelas coisas que nós fazemos e depois temos todas aquelas práticas que é, se eu tenho que ir trabalhar, tentar reunir num ou 2 dias tudo aquilo que eu tenho que ir ou para Felgueiras ou para São João da Madeira, todas as reuniões nesses 2 dias, que é para evitar deslocações desnecessárias. Os meus filhos utilizam essencialmente transportes públicos ou se precisam de boleia, nós a caminho, por exemplo, às vezes a caminho de São João de Madeira, lá deixo o meu filho em Espinho, para ele ficar a estudar, ou então vai de comboio, vem de comboio, por isso temos muito esta prática dos transportes públicos, que na realidade
temos um transporte público à porta de casa. Isso é muito importante, porque muitas vezes isso não acontece, que é um dos problemas que nós temos em Portugal, não temos uma rede de transportes públicos para o interior do país, por exemplo. Isso é uma situação grave. Reaproveitamos toda a comida, ou reaquecemos ou reaproveito para novos pratos, por isso não deitamos comida fora, fazemos sempre o mais possível as coisas adequadas porque é uma das coisas que mais me impressiona é saber que há pessoas a passar fome e que eu estou a deitar comida fora. É uma coisa que mexe imenso comigo, sempre mexeu, e por isso acho que não podemos fazê-lo, não é? Depois temos sempre aquela prática dos banhos, de fechar a água, mas com filhos adolescentes nem sempre conseguimos levar isto a bom porto, ou tanto como gostaríamos. Utilizamos sempre o copo para lavar os dentes, por exemplo, que é daquelas coisas, para não deixarmos a coisa a correr, é daquelas coisas fundamentais. A escova de dentes feita de bambu e não sei o que, é para poder ser reciclada e ser biodegradável. Vamos tendo sempre essas preocupações. Tenho um carro elétrico, não é? Que é o que eu tento usar sempre para as minhas deslocações todas, a não ser quando tenho que levar uma carga muito grande de caixas, aí tenho que levar a carrinha porque não me cabe na mala. Só compro marcas portuguesas. O que faço compras no mercado local, num supermercado local que recebe todos os vegetais e todas as frutas dos produtores também aqui locais da zona do Porto. Por isso tentamos sempre fazer o mais possível para reduzir esse impacto, não é? Utilizo os meus saquinhos eternamente, não é? Ando sempre com os sacos, mais os saquinhos de rede para meter as frutas. Pronto, fazemos aquelas coisas que por acaso, foi uma coisa que eu acho que na pandemia, por causa desta coisa de nós termos muito receio, nós habituámos muito a levar as nossas coisas e a trazermos, a desinfetarmos, não é? E a termos uma relação de pertença com sacos de plástico que normalmente deitávamos fora, não é? E isto também é importante, nós percebemos que o plástico tem um valor que não pode ser deitado fora, porque é uma coisa que dura muito tempo, e pode ser lavado, e que é uma coisa que eu faço. Eu lavo os sacos de plástico e depois seco-os e volto-os a reaproveitar, não é? Até estarem furados, e quando estão furados vão para junto de plástico. Bom, tentamos ter essa prática, e se calhar podia ser melhor. Eu acho que sempre nós podemos ser melhor e tentamos ser sempre ir um bocadinho mais longe, mas nem sempre conseguimos também. Às vezes não conseguimos por questões logísticas, não conseguimos por questões práticas, mas é um pouco isso. Marita, muito obrigado, foi um enorme prazer conversar consigo. Muito obrigada. E nós voltamos em breve com mais um Electric Talks.